Fala pessoal da AgroMinds, estamos de volta com mais um podcast. Hoje na presença de grandes pessoas aí, grandes parceiros. O Fabrício, como quem já acompanha aqui nosso podcast já conhece, a gente sempre grava podcast com convidados, mas a gente também tem a nossa base, nossos dados, a nossa opinião formada. Eu acho que isso que é a grande ideia também da AgroMinds. E também trazer grandes personalidades aqui, grandes parceiros que a gente confia, que a gente gosta, para agregar valor a esse podcast que a gente está super feliz, está cada vez mais ganhando seguidores aí, tendo mais alcance. E hoje o nosso convidado é uma pessoa muito especial para mim, que é o Jaime Binsfield, que é um dos sócios proprietários da empresa que eu trabalho aqui no estado de Roraima, que é a Gran Terra Insumos Agrícolas. E o Jaime também tem outros negócios além da distribuição, é uma pessoa muito conhecida aí a nível Brasil no setor do agro. E Jaime, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, onde a gente vai trocar muita ideia. E hoje com o título, né, de verticalização com agregação de valor no agro. A gente trocar ideia sobre commodities, né, o que está acontecendo com essas commodities, essa transformação do milho aí no Brasil, a vinda das empresas de etanol, tanto a questão do biodiesel na soja também. Então, se apresenta aqui, o bate-papo é leve, a gente vai trocando ideia e o Fabrício depois comenta também, vai perguntando e assim a gente discute uma ideia bem saudável. Olá, Anderson, Fabrício, para mim é uma alegria estar participando aqui, poder contribuir. Parabéns aí pelo teu novo desafio aí, da forma que está andando aí o teu podcast, né? E sem dúvida nenhuma, eu acho que são essas coisas que ajudam muito, né, no contexto de chegar nas pessoas, as pessoas saberem o que efetivamente está acontecendo. O mundo hoje é muito dinâmico, tem muita informação, né? E você focar em algo mais específico e poder trazer algumas informações que são importantes ao nosso setor, né? Acho que isso contribui bastante. Então, para mim, é uma alegria poder participar e espero poder, de alguma forma, conseguir contribuir com o teu programa, com o que você quer atingir e também que as pessoas que tenham acesso possam, de alguma forma, aproveitar o conteúdo que nós vamos produzir aqui. Com certeza. Fabrício. É muito bom, estar com vocês aí, né. Acho que a gente está crescendo muito com a Agromides, muitos feedbacks positivos. E o intuito é sempre esse, trazer coisas novas, falar de agro, falar de agricultura, de um Brasil tão rico, né. E hoje o tema aí vai mostrar para nós como que a gente está transformando, né, gerando ésteres de glicerina através aí de soja, dendê, mamona, próprio etanol à base de milho e até mesmo do sorgo, mostrando aí a potência, a riqueza que esse país, Brasil, representa a nível mundial. Uhum. Muito bom. Jaime, eu queria começar. Acredito que você tem muita autonomia para falar do começo disso, né? Você participou aí do início do etanol do milho também, sempre muito presente na parte de biodiesel na cultura da soja. Então, queria que tu desse um panorama geral, né, a história ali no Mato Grosso, que você também tem uma participação muito importante nesse estado, que hoje, né, é uma das potências aí mundiais, eu diria, e só tem a agregar cada vez mais aí pro Brasil e só está crescendo. Bom, eu acho que é importante a gente lembrar de algumas coisas, né? Por exemplo, a soja no Mato Grosso, ela começou de Cuiabá, no sentido norte, ela começou por ser produzida aí no início dos anos 80 e nós passamos aí praticamente 20 anos no setor primário, né? De produção de soja e inicialmente com coisa de arroz e no início dos anos 2000 o início da que a gente tratava como safrinha, né, então é tudo muito recente, né. O milho, principalmente a cultura do milho, quando começou a gente tinha muita dificuldade para encontrar a liquidez e também por conta da dificuldade da logística do Mato Grosso, é muito difícil para você criar alternativas e ser competitivo. Se a gente pegar a questão do início da verticalização que aconteceu lá no início nos anos 2006 com a produção de biodiesel, né, porque esse foi o que deu o start inicial. Nós na Fiagril, nós começamos a produção de biodiesel em 2007 e no início com 2% de mistura, que hoje está em 15, né,
mas isso começou a mudar completamente o cenário do agro no Mato Grosso e no Brasil, né? Aham. Porque você começou a ter a utilização de óleo vegetal, que era uma dificuldade muito grande dentro da cadeia da produção de soja, e isso permitiu que começasse a ter essa agregação de valor na cadeia e principalmente criar uma dinâmica muito mais rápida, muito mais eficiente para o setor, porque nós tínhamos muita dificuldade para exportação de óleo. E também criou uma alternativa muito importante para o consumo e para o destino das gorduras animais, né? Então, o biodiesel, além da questão de óleos vegetais, também consome aí praticamente todo o sebo que é produzido no Brasil aí é consumido e transformado em biodiesel. E aí, posteriormente, mais à frente, praticamente 10 anos à frente, o surgimento do etanol de milho no Mato Grosso, que sem dúvida nenhuma transformou o Mato Grosso e agregou ainda muito mais ao estado e transformou rapidamente o estado nesse gigante, né? Porque nós tínhamos um problema sério, nós tínhamos que produzir milho, porque a soja por si só não era suficiente, não dava liquidez para o produtor, também por conta da logística, o custo elevado e a distância dos portos. O Mato Grosso é um gigante, mas o consumo per capita é muito pequeno, né? Porque a população é muito baixa. E a partir dessa joint venture inicialmente da FS, né, que é a Fiagril, juntamente com a Summit Farm, que é um grupo americano, começou a produzir etanol de milho em Lucas do Rio Verde a partir de 2017, criou uma nova dinâmica e passou a dar liquidez para o milho e criar uma alternativa muito boa de preço e de liquidez para o produtor. Então, isso fez com que realmente essa transformação e esse crescimento do Mato Grosso, que já vinha sendo pujante, que já vinha sendo contínuo, expandiu ainda mais por conta disso, entendeu? Então ela não para de crescer a partir do primeiro momento que teve a primeira usina em Lucas do Rio Verde, posteriormente em Sorriso, em Pasa, começou em Sinop, Nova Mutum, já estão em outros estados também. Então eu não sei exatamente quantos projetos tem hoje em andamento, mas são muitos projetos. Uhum. E isso fez também que mudou a cara da questão, da utilização do DDG, né, com o direcionamento, porque inicialmente quando se discutia a implantação de indústrias de etanol de milho no Brasil, sempre se tinha muita dúvida e preocupação com a questão da logística, e se imaginava que talvez no Mato Grosso seria o local que teria mais dificuldade para isso acontecer, porque o milho já tinha um preço de valor agregado muito baixo, e se estimava que o DDG úmido teria 70% do valor do milho aproximadamente no mercado aí para você colocar ele, porque esse DDG úmido ele só ia ser destinado para ruminantes ou para exportação. Mas aí também num trabalho conjunto, logo quando se fechou a Joy Venture, começou um trabalho junto com a Sadia, que hoje é a BRF, para destinar esse DDG para a alimentação da cadeia do frango e do suíno, e que hoje é basicamente para onde é destinado, e sem dúvida nenhuma também fez com que essa possibilidade de se surgirem novas indústrias, de ter toda essa rapidez na construção de muitas indústrias, automaticamente está atrelado a essa questão aí da demanda do DDG úmido, do DDG seco, indo para a cadeia de carnes, principalmente do suíno e do frango. Alguma pergunta, Fabrício? Não, eu acho que, ficou bastante, introdutivo o que ele trouxe para nós, né, e cabe a gente despertar através do podcast as finalidades, né, do que a gente tem, como ele falou, essa transformação aí em biodiesel, né, a gente começou com o B2, B10, B15, lógico que tem o B100 que é o puro, né, então dá para mostrar aí a grandeza que é do aproveitamento e do que a gente pode criar de subprodutos que vem agregar aí com o agricultor, né. Então essa questão de biodiesel no Brasil, acho que ela tem revolucionado aí muito o setor, e a tendência de crescimento ela é contínua. E aproveitando o gancho, né, Fabrício, dessa questão do biodiesel, né,
sempre se criou muito alguns tabus em relação à questão de utilização do biodiesel, seja ele nos motores de máquinas mais pesadas ou caminhões, né. O Brasil tem a regulamentação mais rígida do mundo em relação à questão, da produção de biodiesel e da qualidade. O que a gente tem na prática, às vezes, é uma transferência de responsabilidade para um produto, sendo que a gente sabe que o diesel no Brasil, de forma geral, ele não é de boa qualidade, né. Então, às vezes, fica muito fácil para a cadeia, da produção de fósseis, transferir isso para o biodiesel, né. E até porque também isso influencia muito, né, no momento que você tem uma mistura de B15, você imagina o quanto isso influencia na cadeia dos fósseis em termos de dinheiro mesmo, né, de monetização. Então, ainda eu acho que nós conseguimos evoluir já. O setor produtivo, de forma geral, precisaria entender mais também que o aumento de adicionamento desse biodiesel no diesel vai ajudar muito e vai influenciar muito na questão, do aumento natural da produção, porque a gente tem esses gargalos, a gente tem essa questão, às vezes, da indústria não ter crescido, nem próximo do que aumentou a produção nos últimos anos, e nós temos um problema sério que é a dependência de muito grão sendo exportado, né. Primeiro que você transfere para outro país essa questão da agregação do valor, e o segundo que você fica muito, sensível à questão de qualquer problema no aspecto, assim, do teu importador, que hoje basicamente a grande volume é para a China. Então precisaria ter uma discussão mais ampla, surgir algo através, sei lá, do Ministério da Agricultura ou do própria questão das entidades, seja ela a ProSoja e tal, para que pudesse ter uma mobilização maior e a cadeia pudesse entender que, na verdade, não é a indústria especificamente lá do biodiesel que vai ser beneficiado ou que vai melhorar a dinâmica dela se você tiver um aumento de mistura de 15 indo para 20. A Malásia já anunciou 50% de mistura, mas sim a cadeia como um todo. Então é muito importante, a gente sempre faz questão de ressaltar isso, porque nós ainda precisamos andar muito, e principalmente nessa questão dessa deficiência logística que a gente tem no país. Quanto mais a gente agregar valor e quanto mais nós verticalizarmos, nós vamos ser competitivos, porque em momentos de mercado menos favorável, com taxa de câmbio que eventualmente não seja a melhor para suprir essa dificuldade que a gente tem de logística cara, alta, porque parece que a gente está muito distante ainda de ter algo mais, competitivo em modais logísticos, né, porque emperra sempre nessa questão dos entraves que a gente tem, seja ela no âmbito de liberação de licenças ou de eventuais problemas que surgem. Nós estamos bastante distante ainda de ter um modal mais competitivo, e enquanto isso a gente precisa ir criando alternativas, pensando em alternativas, porque senão nós vamos ter muita dificuldade de continuar crescendo e buscando o espaço que a gente ainda tem para ocupar, porque quando a gente olha no contexto geral, não utilizamos nem 10% do nosso território para a produção agrícola e já somos a potência que nós somos. Imagine se a gente tiver uma logística mais competitiva, políticas mais definidas, segurança jurídica em relação ao que a gente precisa fazer. Aí é um abraço, né, por isso que a gente sente e vê tantos entraves de outros países querendo que boicotar através de algumas coisas que não fazem sentido para nós, que sabemos que a agricultura no Brasil é feita hoje de forma muito responsável. O Mato Grosso tem 2/3 do seu território totalmente preservado, porque sabem que se a gente conseguir andar e a gente tiver um pouco mais de estrutura e de amparo, vamos dizer assim, de segurança, nós vamos virar um canhão e ninguém segura a gente, entendeu. Muito bom. E sem falar, né, é um combustível renovável e biodegradável, então, assim, apresenta muitas vantagens para o setor produtivo, para o nosso setor agrícola, né. Sem sem É, sem dú ambientalmente, podemos falar, né, reduz até gases poluentes, se for pensar na questão, do diesel comum, vamos falar do diesel, do é. petróleo, né. Tão preocupado aí com os efeitos estufas, então eu volto a frisar, outros órgãos como a ProSoja, algum órgão, assim, tem que, incentivar cada vez mais setores que tá como o nosso, né, buscando aí, através de um biodiesel, favorecer o ambiente, né, pela poluentes, pela
os resíduos que pode causar. E além da parte financeira, né. Qual que é a importância hoje do biodiesel para gerar mais emprego, gerar mais renda, enriquecer a agricultura, né. Então é muito vantajoso aí hoje saber que essa fonte renovável pode agregar muito para o nosso setor agrícola. Sem dúvida, e eu não tenho dúvidas, né, eu vivi, essa transformação no Mato Grosso, né, cheguei no Mato Grosso no final dos anos 80 e se não tivesse ocorrido esse início dessa verticalização, dessa transformação, jamais teria chegado no estágio que está, porque lá atrás, nos anos 90, a gente gastava US$ 50 com uma tonelada de produto para chegar nos portos, seja ele Paranaguá ou de Santos. Hoje você tem um custo, em determinadas regiões, chegando praticamente ao dobro disso. Então, e mesmo assim a gente tem tido muita dificuldade, porque os custos subiram, e se não tivesse essa transformação, o milho, se não tivesse surgido a alternativa do etanol de milho, eu não tenho a menor dúvida que a gente teria talvez um terço ou menos da metade da área que está sendo plantada hoje, por conta de questão de dificuldade de fechar a conta. O próprio o governo federal, que lá atrás fazia os programas, né, para poder fazer com que o produtor tivesse o preço mínimo garantido, não suportaria, porque seriam volumes muito grandes, muito altos de recursos, e a própria logística não iria contemplar, não iria conseguir fazer o aumento da produção de soja. Com uma safra gigante de segunda safra de milho, não teria logística que comportaria esse crescimento que aconteceu. Então é fundamental, sem dúvida nenhuma, além da questão da melhoria nos preços, também a própria questão do entendimento do tamanho da operação, que ela não conseguiria ser acoplada dentro desse sistema, desse modelo logístico que a gente tem hoje, que basicamente é rodoviário. Uhum, muito bom. Realmente eu também acompanhei esse início lá com Mato Grosso, quando eu estava, a chegada da FS, da Embasa, e cada vez que eu vejo a transformação é muito maior também. E justamente esse ponto, Jaime, que eu queria que você comentasse. A gente está passando por uma dificuldade de quem trabalha com commodity, e justamente esse podcast, essa agregação de valor, essa verticalização, tem sido a saída para muitas regiões passarem por esse momento. Eh, eu também já esse ano eu fui para Luiz Eduardo, já vi que estava sendo feita em paz. Ali em Maranhão também, não sei se já não está pronto, Balsas, se já está já tá produzindo. já está produzindo. E assim, há regiões que muitas vezes têm uma safra só, por exemplo, pegar Luiz Eduardo e de modo geral, chegam essas empresas e começa a se fomentar muito mais. Você acredita que qual que é o espaço disso, assim, analisando isso, pensando em Brasil, tem muito espaço para crescer? Tu acha que ainda vai continuar crescendo, essa verticalização, essa agregação do valor? Porque a gente pega mesmo um agronegócio que está, de certa forma, estabilizado, a gente vê esse crescimento nesses setores de verticalização e de agregação de valor, mesmo em um momento difícil e muitas vezes sendo alternativa para essas regiões que muitas vezes estão com dificuldade de cair ali na vala apenas de soja, ou enfim, apenas uma safra ali específica. Ó, sem dúvida, muito pertinente a tua colocação. E quando a gente olha para a questão, eu vejo que o etanol de milho mais do que o biodiesel, né? Até porque o marco regulatório hoje do adicionamento do etanol na gasolina é exatamente o dobro, que é 30%, comparado com o que é o biodiesel, né? Então, se a gente olhar que em 2017 foi a primeira usina da FS em Lucas do Rio Verde que começou a produzir, nós estamos em 2025, nós estamos falando de 8 anos e olha o que já aconteceu. É. Então, sem dúvida nenhuma, essa questão desse crescimento, dessa expansão, indo para outros estados, você mencionou Luiz Eduardo Magalhães, né? Tem o na Bahia, tem o Mato Grosso do Sul, que tem 3 usinas já, tem em Balsas, no Maranhão, e também eu penso que nós precisamos pensar como o setor produtivo e o produtor,
que nós saímos, nós nos acostumamos num modelo de produção primário que durante muito tempo deu certo e foi autossuficiente. Mas esse modelo está superado, né? Então, hoje, por exemplo, se você não pensar em agregar valor, seja ele indo para a cadeia de produção de energia, né, de biodiesel, de etanol, ou na agregação da cadeia de produção de carne, seja ela suíno, frango, seja ela no confinamento de boi, vai ter muita dificuldade, porque quando você tem as oscilações de preço, que o mercado é cíclico, né? Está longe de ser a necessidade de compor o teu custo, aonde vai estar o mercado, entendeu? Então, essa conscientização, né? E aí vamos falar um pouquinho, por exemplo, de Roraima, que você está aí, e que eu vou regularmente. Nós precisamos e é importante que tenha esse sentimento e esse pensamento na linha da produção, da agregação de valor, da produção primária, sim, mas da agregação de valor, porque isso vai fazer a transformação, isso que vai. Se pega, por exemplo, o Mato Grosso e olha para as cidades aonde chegou a agricultura e o quanto elas se transformaram em cidades pujantes, em cidades com uma qualidade de vida e de crescimento. E as cidades que não têm agricultura e que se mantiveram no mesmo modelo que a gente tem aí há 30, 40 anos dessa migração para produzir nas regiões do Mato Grosso, a diferença ela é gigante, ela é muito grande. Então, sem dúvida nenhuma, você pega o Piauí, que era um estado que até pouco tempo você não tinha nada de produção agrícola, e hoje é um dos estados que tu vai ver os índices de crescimento e de melhora de renda per capita. É claro que junto disso tem a questão da melhoria da gestão pública, né, de quem está à frente dessa gestão, mas é um exemplo de um estado que está tendo essa transformação e até pouco tempo era um estado extremamente pobre que estava meio que à deriva. Então, essa conscientização de que você precisa, sim, ter agregação de valor, transformação, seja ela na energia, seja ela na produção de carnes, e também sempre com essa questão de olhar o potencial dos gestores públicos, né, que têm essa mentalidade, né? E aí, por exemplo, a gente tem uma transformação do estado de Roraima nos últimos 10 anos, ou talvez 8 anos, de um crescimento muito grande. Claro que ainda tem muita coisa para fazer, porque se andou de mãos dadas o setor público com o setor produtivo e os empresários, e nesse caso específico, o setor de produção agrícola. Então, isso é uma demonstração clara que, se você tiver isso alinhado e as pessoas estiverem imbuídas desse mesmo sentimento, e tiver as pessoas que vão liderar isso e que vão trazer os projetos e criar as alternativas, sem dúvida nenhuma, a gente vai ter muito crescimento. O Brasil ainda é um país é tudo muito recente nessa questão dessa transformação e dessa produção. E o potencial que nós temos com o clima, com as pessoas predispostas a fazer, a migrar de uma região para outra, e com a tecnologia que nós dominamos hoje, seja ela na tecnologia de semente, seja ela nas máquinas, né, que a gente evoluiu muito, nós temos tudo para ser uma potência, né. É uma pena que a gente tem muitos entraves e muitas questões aí, principalmente voltado para a questão dessa falta de segurança jurídica. Agora, na próxima semana, o STF vai voltar a votar novamente a questão que é relacionada à questão da ocupação das áreas produtivas, onde lá atrás eram áreas denominadas áreas que é o tal do o marco temporal, né? Então, essas coisas, elas atrapalham muito, e elas são extremamente sensíveis dentro do contexto do que a gente vive, e que, se a gente tiver algo mais consistente e que faça com que a gente possa andar a passos largos, deixando de lado isso, sem dúvida nenhuma, nós vamos ser uma potência, nós vamos ser muito mais potência do que a gente já é hoje no setor produtivo e em toda essa transformação que está acontecendo no Brasil. Bom, Fabrício? A gente observando as falas, né, de agora, e fica aqui imaginando e viajando, né, como que pode ser amplo. Eu estou numa região que tem muita usina de cana, né, a gente sabe que a gente tem uma entre-safra. Se a gente levar isso um pouco para o milho, nessa dimensão continental que o Brasil tem,
nós temos fornecimento de milho o ano inteiro, safra, safrinha, irrigado, ou seja, o etanol do milho pode favorecer na entre safra aí o abastecimento, no caso da cana, né. E diante disso, às vezes, o etanol do milho, né, aí pode falar com muito mais propriedade, logicamente, né. Qual que é o plano, né, até 2030, 2032 para dar um tempo? Será se a gente vai ver essas usinas dobrando suas capacidades até esse momento? Então qual que é o plano? Você acabou de falar, se o governo não atrapalhar já é ótimo, mas tem alguma impulsão do governo em relação a etanol de milho ou é o normal mesmo, é dificultar a vida nossa aí? Eu queria saber um pouco mais dessa curiosidade. A tua pergunta é muito pertinente, porque quando nós decidimos fazer a joint venture lá da Fiagro com a Summit, a gente bateu na porta do BNDES, do Banco do Brasil, e a resposta era que o governo não tinha interesse de transformar o milho em energia, em combustível, porque era da cadeia alimentar, sendo que cada ano colocava-se lá 800 milhões, 1 bilhão, como subsídio para poder dar garantia de preço mínimo. Você vê como as coisas são descoordenadas e quem tem a caneta na mão tem muito pouco, quase nada de entendimento do que efetivamente acontece no campo. Se você pegar e olhar para o contexto do que aconteceu, e vou usar o exemplo de novo do Mato Grosso e o próprio Mato Piba, né? As regiões elas andaram e chegaram nesse tamanho de produção e de crescimento muito mais pela iniciativa privada do que pelo próprio recurso alocado pelos bancos públicos, né? Então, a questão especificamente do etanol, todas as indústrias que foram implantadas inicialmente com tamanho, elas já aumentaram e tem projeto para continuar aumentando. A diferença significativa do milho para a cana é que o milho tu faz um planejamento de 12 meses, claro que você precisa ter uma capacidade de armazenamento condizente com o tamanho da tua necessidade. Uma parte disso você pode ficar com o que a gente chama do mercado spot, que é tomando no dia a dia, mas boa parte desse volume você tem que fazer um planejamento para você mesmo armazenar, seja ele em teu armazém próprio ou armazém de terceiros. Então, eu acredito que o etanol de milho vai continuar crescendo numa proporção muito significativa, né? A cana, também tem as regiões onde ela é extremamente competitiva no aspecto, assim, de produção e de demanda, por exemplo, São Paulo, própria questão de Minas, né, algumas regiões aí de Goiás, porque o que que acontece? Ela está muito próxima de um centro de consumo muito grande. Então, por mais que tenha entre safra, você sempre tem os prós e os contras em qualquer uma das atividades ou segmentos que você vai se envolver, e no tipo de matéria-prima que você vai utilizar. Então eu acho que o etanol tem espaço para crescer, eu acho que tem espaço inclusive para ser adicionado um volume maior, um percentual maior que 30%, que é o que no futuro deverá acontecer. E dentro dessa dinâmica criada e do que existe hoje em relação à questão do etanol, ele vai sim andar para outras regiões, talvez essas regiões onde a cana é muito competitiva e tem menos volume de milho produzido automaticamente, ele demore mais ou talvez não seja uma tendência a curto e médio prazo, mas nas regiões onde tem uma grande produção de milho e que você tem a oportunidade ainda de criar demanda pelo etanol, sem dúvida nenhuma, isso para mim é uma coisa que vai acontecer e com capital 100% capital capital das empresas, capital alocado para fazer esses investimentos, porque é desta forma que ele surgiu e não vejo nenhuma forma. Talvez a Petrobras, em algum momento, possa buscar alguma alternativa de posicionamento na produção de etanol, mas eu vejo que isso talvez seja tenha um pouco mais de dificuldade de andar e de conceber isso comparado com o que a iniciativa privada consegue fazer e na rapidez que ela consegue fazer. Porque já dominou esse processo, o DDG indo para a cadeia da carne e o etanol indo para consumo e com aumento na mistura,
sem dúvida nenhuma, é uma tendência de continuidade, eu acho que inclusive com aceleração nos próximos anos. Muito bom, Jaime. Queria que, mantendo esse assunto aí, queria que, agora por parte da indústria, o que torna isso rentável, o que torna isso viável, é justamente essa utilização dos subprodutos. Queria que tu comentasse um pouquinho de cada um, dos dois lados. É esse aumento cada vez mais expressivo por, por aumento de biodiesel? Comentar um pouquinho o que torna essas indústrias cada vez mais crescentes, mas olhando o lado da indústria mesmo. Bom, isso vale tanto para o biodiesel quanto para o etanol e qualquer outro segmento que você esteja inserido. Você precisa equilibrar o teu custo, o investimento custo com a tua escala. Esse é o princípio básico dentro do contexto do que você vai fazer de investimento. E sem dúvida também a questão da oferta de matéria-prima para você poder rodar tranquilamente a tua operação ao que você se propõe fazer, entendeu? Então, você pode ver, ó, essas indústrias de etanol. Eu vou voltar primeiro no biodiesel. Você tinha uma quantidade de indústrias menores quando o projeto foi concebido. Hoje você já tem uma concentração maiores nas indústrias de biodiesel, que é o que aconteceu também com as indústrias de processamento de óleo de soja lá nos anos 70, 80. Surgiram muitas empresas, inclusive no Rio Grande do Sul, algumas no Paraná, e posteriormente houve uma concentração. Hoje você tem grandes grupos dominando o setor de produção do processamento da soja. No biodiesel já aconteceu isso, já diminuíram a quantidade de players, né? Hoje você tem uma concentração maior e o etanol de milho ele já surgiu desse tamanho, entendeu? Já surgiu muito no aspecto assim de grandiosidade por conta do investimento que é muito grande, inclusive uma indústria de etanol de milho comparado com uma indústria de produção de biodiesel é infinitamente maior o investimento, e a cadeia que você precisa construir também é muito maior, porque você precisa olhar para o milho para 12 meses. E você tem uma oferta de soja maior durante o período. Mas basicamente é isso, é que você ter escala, você ter uma logística competitiva no momento de você colocar esse teu subproduto, né? Porque se você olhar em números absolutos, aí você tem praticamente 40%, 42% de etanol e mais ou menos 40%. É 82% entre o que gera de etanol e de DDG numa operação de transformação do milho, certo? Então não adianta também você ter uma escala abundante de milho e quando você vai sair com a tua logística de seu produto, você não é competitivo com os teus concorrentes. Então, o ideal é você equilibrar a questão do teu custo, aonde você vai ter a oferta do milho e aonde você vai conseguir colocar o teu subproduto no mercado para que isso seja compatível e seja viável fazer o teu investimento. Então, basicamente, é dentro desse conceito que as empresas avaliam. Por isso que, às vezes, ele olha e diz assim, bom, entre eu e dar um passo lá no Mato Grosso e lá para a região norte mais norte do Mato Grosso, ou talvez lá para a região do Araguaia, ou talvez lá para a região do Parecis, para mim é melhor eu fazer o aumento de uma indústria aqui em Lucas do Rio Verde, em Mutum, em Sorriso, que está no eixo privilegiado de logística, tanto na questão da aquisição da matéria-prima, quanto nos corredores de distribuição, seja ele saindo para Rondonópolis via férrea, né, que vai para distribuição mais para a região sul e sudeste, ou seja, indo para o Arco Norte, no corredor da 163, que vai chegar lá em Miritituba, em Santarém, para abastecer o norte e o nordeste do Brasil. Então, é dentro desse conceito aí que são elaborados os projetos. Show de bola, Fabrício. É muito bom, né? Dá pra gente observar, né, que apesar dos desafios logístico, político, de infraestrutura, o futuro do etanol de milho no Brasil certamente vai ser brilhante, né? Com apoio aí, logicamente, do setor de investimento, agronômico também, né? Cada vez mais a gente conseguir abastecer essas indústrias com milho, então é fantástico. É um negócio que nos deixa esperançoso
Quem dera eu e meus clientes aqui de Minas tivesse a oportunidade de ter uma estrutura também aqui na nossa região, que a gente está vendo que não está tendo movimento nenhum para ocorrer. Escutamos alguns rumores no Goiás, né? Bahia a gente já sabe que tem, mas Minas até agora, não sei se é a cana mesmo que não deixa, mas quem dera nós aqui, como produtor, né, tivesse aí um recebimento, uma usina de milho, sorgo também, para deixar a gente com um pouquinho mais de segurança na contratação e, enfim, eu acho que era um ganho muito grande para Minas Gerais. Muito bom. Jaime, a gente falou muito de milho, a gente falou muito de soja, né? Falamos dessa crescente aí que, pelo que a gente tem acompanhado, até você muito bem posicionando, é uma crescente que, apesar dos entraves, a gente imagina que vá mesmo assim ter uma demanda cada vez maior. Tu vê alguma coisa nesse sentido desse tema para frente também, nessa parte de verticalização, nessa parte de agregação do valor? Igual o próprio Fabrício falou, já tem gente falando já tem, acredito que a parte de sorgo já sendo feita. Já ouvi falar também lá de trigo no Rio Grande do Sul? Ou você acredita que assim de primeiro momento vai se manter, né, nessa escala maior mesmo no biodiesel e no etanol do milho? A gente sempre menciona mais a questão da soja e do milho, porque é o produto, são as duas grandes commodities aí que em termos de produção, né? Então, automaticamente, isso é o que tá mais em evidência, mas sim, tem outros projetos surgindo, por exemplo, você mencionou no Rio Grande do Sul, a B8, está em construção numa usina de etanol de trigo, né? Porque o Rio Grande do Sul tem esse potencial de produção, o clima e a própria questão assim do tipo de produtor, do produtor, a característica, né? Vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, você tem que separar e a gente sempre olha para a questão. O Brasil tem uma dimensão continental, né? Então, isso aí está muito ligado à questão da escala da produção, onde tem a possibilidade dessa instalação e também tem uma palavra que dentro do universo ela apareceu e ela está sempre muito presente, que chama-se comodidade. Então, por exemplo, para quem produz soja e milho, é muito cômodo fazer isso porque ele dominou a, 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 a produção e dominou a tecnologia, e isso já está meio que intrínseco no contexto sempre que ele vai fazer o planejamento. Nós fizemos alguns laboratórios ao longo do tempo na Fiagril, no Mato Grosso, um com girassol, por exemplo, e que a gente fez um investimento grande para ser uma alternativa de segunda safra com um valor maior agregado, mas não evoluiu porque essa questão da comunidade ela está muito ligado já a essas regiões onde essa cultura é dominada. Eu acho que o que tem ainda para surgir, sim, sem dúvida nenhuma, em algumas regiões que ainda não tem essa consolidação e que em algum momento vão surgir essas alternativas, e daí daqui a pouco uma cultura como o sorgo, por exemplo, se a gente olhar para especificamente também para Roraima, daqui a pouco uma segunda safra de sorgo ela é muito mais viável do que de milho, porque ainda não se conseguiu a tecnologia mais apropriada para a questão assim de equilibrar primeira e segunda safra. Confesso que o interior de Minas e a região de Minas de produção eu conheço menos, Fabrício, mas assim, o que tem na prática é assim, o que é que os projetos hoje que estão em andamento, ou quem tem o dinheiro para fazer o investimento, ele olha, no primeiro momento, é a escala e o que já tem em andamento e o que já tem dando certo, sabe? Então, é por isso que o etanol de milho, sucedido pelo biodiesel, que lá atrás, quando começou também era um desafio muito grande, porque estava iniciando. Agora com a questão do trigo no Rio Grande do Sul, por característica da região, mas sem dúvida nenhuma podem surgir outras no meio do caminho. Mas eu acho que a curto prazo vão ser uma ou outra exceção que vão surgir, e o que vai continuar predominando é a questão do etanol de milho, porque o milho ele se adapta muito bem ao Brasil, né? E é uma cultura já dominada de muitos anos, né? De muito tempo e de grande escala já
já criada. Então, penso que a curto e médio prazo vai ser a predominância. Muito poucas novas indústrias de biodiesel, eu acredito, muitas novas indústrias de etanol de milho e surgindo algumas alternativas aí para eventualmente suprir alguma região que ainda não consegue ter a escala ou o equilíbrio nesse contexto de fazer um investimento tão grandioso como é o investimento do etanol de milho. É isso aí, muito bom, Jaime. Muito bom mesmo. Acredito que você conseguiu passar muito bem a visão de quem participa de dentro da cadeia, né? Você que sempre esteve dentro de tudo que a gente falou, participou eh, do início disso tudo, né? Desde o início do desenvolvimento do Mato Grosso, que é a potência que é hoje, que hoje é um dos estados que a gente mais tem que olhar para a tecnologia, mais tem que olhar para a evolução, e tirar, e realmente aprender um pouquinho com o que o Mato Grosso tem proporcionado e, claro, se espalhando cada vez mais por todo o Brasil. Muito bom ter essa visão de quem realmente está dentro da cadeia para passar aqui para todo mundo que nos ouviu. Infelizmente, nosso tempo aqui é um pouco curto, porque o tema a gente quer ficar falando por muito tempo, ainda mais que é um tema super interessante, é um tema muito em alta. Queria agradecer, Jaime, tua participação aqui conosco. Ele vai deixar as redes sociais do Jaime, e quem quiser trocar uma ideia, tirar uma dúvida, o Jaime está sempre ativo aí. Um cara aí que é nota 10 e trocar ideia, muito atuante no agronegócio brasileiro. Queria que vocês deixassem uma mensagem final aí, Jaime e também Fabrício, e a gente se despedir aqui dos nossos ouvintes. Bom, primeiro, de novo agradecer aí, Anderson, a oportunidade, junto com o Fabrício, prazer em conhecê-lo. Fabrício, fico à disposição, eventualmente, para algum outro assunto que você achar importante. E dizer que, para mim, sempre eu sou entusiasta do agronegócio, né? Ver o que a gente conseguiu fazer a várias mãos, né? E transformar o agro da forma que a gente conseguiu transformar. É uma pena que o Brasil ainda não entendeu, né? E muita gente não entendeu a importância. E tem muita falácia, tem muita coisa que é construída e atribuída e colada no setor produtivo que não tem absolutamente nada a ver. Nenhum lugar do mundo se preserva como nós preservamos, nenhum lugar do mundo se tem a rigidez para produzir biodiesel, etanol que nós temos e principalmente a mentalidade que o setor produtivo tem em relação a essa questão da preservação, de transferir para gerações futuras a qualidade de vida e principalmente a preservação. Então, eu espero que ainda a gente tenha um dia alguém que possa ter dentro por exemplo, de um governo federal com uma visão maior, mais ampla, que possa discutir e trazer esses assuntos e a gente possa ter o apoio, né? Não precisa ter nada mais do que o apoio e deixar o setor andar e capturar tudo que tem de potencial e ainda que a gente pode fazer. Porque nós somos um país abençoado com clima, com solo, pessoas, tecnologia, e isso vai fazer ainda algum dia a gente ser o grande expoente que a gente tem potencial para ser e não vejo que nenhuma outra atividade, né, e sem querer puxar a sardinha para o nosso lado, né, nenhum outro segmento que possa liderar isso e ser realmente o carro-chefe e fazer com que o Brasil atinja e seja um país que ele merece ser e com o potencial que tem, a não ser pela agricultura. Esperamos e com a fé que a gente continua tendo, né, e sempre buscando fazer novos negócios e novas fronteiras, como é o caso de Roraima, né, que cresceu e tem se desenvolvido, como eu disse antes, da forma que está fazendo, e que a gente possa ainda ver muita coisa boa sendo construída aí ao longo do tempo. Muito obrigado. Isso aí, deixa a gente com bastante alegria ver profissionais, né, empresários, investidores aí como o Jaime, trazendo o assunto com tanta relevância e propriedade de causa, né. Infelizmente, reforçando o que você falou, a gente está num país que quem é taxado como bandido é o nosso setor, é quem planta, cria, produz, né. Infelizmente, o pessoal não reconheceu isso ainda. Eu ainda quero estar vivo para ver as pessoas valorizar o produtor rural, valorizar o agro, assim como a gente vê a idolatria que existe com a classe médica, por exemplo. Quando vê um produtor, fala: "Nossa, olha o produtor".
quero lá tirar uma foto com ele, porque a dificuldade é muito alta para o agricultor. É muita coisa segurando essa locomotiva, é muita coisa atrapalhando, impedindo. É um setor que é o pilar desse país. Então, assim, a gente vê investidores como o Jaime aí, sair do sul do Brasil, vir para o Mato Grosso aí, sem informação, sem tecnologia, como vieram no passado, e hoje nós temos aí o maior celeiro produtivo do Brasil. Então a gente fica bastante feliz em estar enxergando isso e participando junto com vocês. Obrigado pelas palavras aí, Jair. Muito bom. Jaime, Fabrício, mais uma vez, muito obrigado. Pessoal, seguir as nossas redes sociais, nossos podcasts que vão sempre no Spotify, no YouTube. E sempre a gente também coloca muito conteúdo no Instagram, no TikTok, os cortes aqui. Mas a gente sempre pede que aqui tá o conteúdo de verdade, aqui a gente consegue ter uma conversa com grandes personalidades como o Jaime, com grandes conteúdos junto aí com a Agromais também. Valeu, turma!